Olá, meus amigos do grupo Setup 123FX, tá? Do meu grupo particular. São pessoas que já fizeram o meu curso, alguns que estão fazendo. Vamos lá começar as nossas análises aí para essa semana, tá? Para o nosso início de semana. Então, vou começar aqui pelo semanal, como todo mundo já sabe. Vamos traçar as nossas linhas de resistência e suporte. Só lembrando, tá? Também tem muita gente que está iniciando, então eu tenho que tocar nesse assunto. Eu vou falar no primeiro e no segundo par, depois eu sigo adiante, tá? Nós utilizamos aqui duas médias móveis de 200, tá? Uma média móvel de 200, perdão, são duas médias móveis, uma de 200 exponencial, ok? Em close, e a outra é a de 36, tá? Exponencial e close, tá? Mais o Reiki Nash, que é o nosso indicador aqui, tá? Indicador, as propriedades dele aí, para quem quiser dar configurar o Reiki Nash, ele é um indicador aí da tua plataforma do teu MT4. Com essa configuração vai ficar igualzinho aqui o meu gráfico, tá joia? Sem diferença alguma. A única coisa que vocês não têm, alguns não têm, tá? Talvez não tenham esse indicador aqui que é o Time Frame Display, tá? Onde foi parar? Ah, foi lá na minha outra tela. Tá aqui o Time Frame Display, aí depois a gente fornece para vocês. Então vamos lá. Então para o pessoal do grupo do WhatsApp particular, resistências e suportes do semanal, porque, tá? Isso aí eu vou falar no primeiro e no segundo par, depois aí vocês já têm uma ideia. Porque é assim que os fundos e bancos procuram os targets deles, tá bom? Sempre lembrando, resistência, duas resistências para cima ou até três, sem problema, e dois ou três suportes abaixo, claro, abaixo do preço. Lembrando que também ele precisa ter três pontos fortes aí, tá? De toque do preço. Então aqui marcamos a nossa resistência, né? Resistência aqui, porque já foi suporte no passado, resistência, resistência e resistência aqui. Vamos para a próxima resistência, tá ali perto da média móvel de 200, tá? Resistência, resistência, já foi suporte no passado aqui e aqui. Então tá bem marcadinho as nossas duas resistências. Vamos para o nosso suporte. Lembrando que eu estou analisando, vão ser 13 pares, tá? Então, suporte. O preço tocou várias vezes nessa região aqui, então a gente tem um suporte forte em 1,1318, tá? Se quiser olhar lá para o passado, pode, para diminuir aqui, ó, diminui e ver o que ele também foi resistência algumas vezes, então aqui ele está sendo suporte. Vamos marcar o próximo. Nessa região, porque já foi resistência aqui, foi suporte aqui e suporte aqui. Aqui ficou um pouquinho mais difícil de marcar, né? Então, mas é 1.1100. Se quiser marcar o próximo suporte aqui, sem problema, tá? Não vejo tanta necessidade desse aqui. Vamos esperar chegar aqui. Ok? Vai para o teu diário. Diário não tem tanta necessidade de marcar agora, tá? Porque já ficou muito lá no, já foi na sexta-feira. Então a gente vai para o nosso H4, tá? Nossa estratégia é sempre determinar linhas de tendência no H4 e no H1. Praticamente são as mesmas. Quando elas coincidem muito, aí fica mais fácil de fazer as operações. Então vamos lá. H4, linha de tendência de alta, tá? Gente, para agilizar um pouquinho, eu não vou fazer aquela linha tracejada aqui, tá bom? Linha de tendência de alta, o preço está batendo, tocando em cima dela, ok? E também no H4, a gente tem aqui praticamente uma linha de tendência de baixa, tá? Lembrando que tem que ter pelo menos 3 toques, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, então aqui dá uma linha de tendência de baixa bem forte, uma linha de tendência de alta. Se eu fiz tudo correto, o que acontece? Quando a gente clicar no H1, essas linhas aqui são as mesmas. Lembrando sempre e sempre enfatizando para entrar dentro da cabeça de vocês, tá? Resistência e suporte de semanal, por isso que a gente marca tracejada assim, a gente não muda. As linhas de tendências de baixa e de alta, talvez a gente precise fazer alguns ajustes, pequenos ajustes, se precisar. Vai clicar lá no H1, ok, é a mesma linha, tá? Ó, a linha de tendência de alta do H1 é a mesma e a linha de tendência de baixa do H1 é a mesma do H4. O que está acontecendo agora? O preço quebrou a linha de tendência de baixa do H1, rompeu, do H4 também.
mas está tocando na média móvel de 36. Tá vendo aqui? Em H4, vocês estão percebendo que aqui tem um suporte? Marca esse suporte também, ó. Vai ajudar lá no M15. Marcamos esse suporte aqui, ó, bem forte em H4. Se você clicar aqui no H1, tá bem simples, ó. Talvez seja o mesmo. Vamos ver? Olha lá. Suporte forte, né? O preço rompeu esse suporte. Daqui vai para o teu M15 e a gente vai começar o estudo direitinho. Então vamos lá. Primeira coisa aí para segunda-feira, tá? Euro-dólar, qual o maior horário de volatilidade? Horário de volatilidade na abertura do mercado de Londres, tá joia? Então não vai ficar procurando fazer operação no euro-dólar hoje à noite na abertura. Então temos aqui um suporte, né, de H1 e de H4, ok? Que foi quebrado. Então o que a gente pretende, o que nós vamos fazer? É simples assim. Espera um pullback mais ou menos nessa região aqui, pode ser que ele passe um pouquinho, 1,1485, tá? Então quando que você vai comprar ou vender? Se isso aqui é uma resistência, ok? O preço deve voltar mais ou menos até aqui, ou até por conta da oscilação do mercado asiático, ele passe um pouquinho, tá? E aí você vai procurar um ponto de venda, desde o que? Olha aqui para o M15, ele deixou um fundo aqui, ó. Ele deixou, ó, dentro do M15, ele deixou aqui um suporte. Então fica simples fazer as nossas operações, sabendo que a gente vai começar a vender em qualquer preço, em qualquer retração que houver e começar a aparecer uma velinha de venda, nós vamos vender aqui, ó. E por que a gente não vende aqui? Porque ele pode tocar novamente nesse fundo aqui no M15 e voltar e te dar uma estopada. Então aqui seria um bom momento para você vender, ok? Então aqui é a tua venda, perfeito? E para você comprar? Para comprar é assim. Nós temos uma linha de tendência de alta, essa diagonal do H1 do H4, e uma linha de tendência de baixa. Para comprar, eu sugiro que tudo isso aqui seja quebrado, tá? Porque senão ele vai ficar dentro desse canal aqui, desse range, ó, desse triângulo aqui do H1 e do H4. Então, para comprar, espera a tua resistência de semanal, a tua linha de tendência de baixa do H1 e do H4 serem quebradas, espera uma retração do preço. O nome disso aqui é retração, isso que eu estou fazendo, ou pullback. E aí, quando ele começar a entrar no canal de alta, o que a gente faz? Aqui ele está fazendo velas de baixa. Quando ele começar a fazer primeira vela de alta aqui, ele está transformando essa resistência e essa resistência aqui em um suporte. E aí você vai entrar comprando aqui. Então vamos lá, ó. Compra em 1,1542, venda em 1,1448. Quais são os targets? Target da compra 192 pips. Target da venda 127 pips. Perfeito? Podendo se estender, tá? Lembrando que pode romper esse suporte e chegar até aqui. Então o target da venda pode ser um target gigantesco de 350 pips. Tá joia? Aqui já foi. Próximo par. GBP/USD. Vou lá no semanal, todo o processo de novamente, ó. Vou no semanal. Vou colocar as minhas linhas de resistência e suporte, o preço está aqui. Então, a minha resistência, a minha média móvel de 36, ela ajuda bastante para colocar as minhas linhas de resistência. Mas se o preço daqui, vamos dar uma olhada no preço, ó. Se você conectar aqui tinha uma resistência, certo? O preço ainda não rompeu, porque não fechou, tá? Nós temos um suporte aqui e uma resistência lá atrás, tá bem? Então, essa aqui está bem em cima do preço. Vamos colocar a próxima resistência aqui, ó. Por quê? Bateu várias vezes aqui. Não vai colocar lá em cima, gente, ó, porque aqui são spikes, né? Essas espigas aqui,
às vezes é uma news ou alguma coisa, então são spikes. Então o que a gente faz? A gente traz um pouquinho mais para baixo e procura uma coerência nas nossas marcações. Aqui está a tua resistência, porque já foi suporte aqui, foi suporte e foi resistência, então aqui está bem marcadinho, ok? Como essa resistência aqui está bem em cima do preço, vamos marcar a próxima. Ó, nesse caso a gente marca a próxima resistência. Está aqui, ó. Tá? Se tiver dúvida, vamos dar uma olhada. Resistência, resistência, resistência. 3 pontos, está ótimo. Vamos marcar 3 suportes, sempre no semanal. Por quê? Porque é no semanal que estão os targets de longo prazo dos fundos, ok? Que eu trabalho neles, eu sei que é assim, tá? Então estou dando a dica para vocês. Vamos dar uma olhadinha aí para vocês. Opa! Ó, então tá aqui. O nosso preço está aqui. Tem gente que nem marca aqui, tá bom? Acaba não marcando essa resistência, mas ela é uma resistência forte, tá? Deixa aqui marcadinho. Vai para o H4. Vamos começar a fazer nosso estudo de H4. No H4, o que aconteceu? Linha de tendência de alta, tá aqui forte, tá? E linha de tendência de baixa, se você puxar daqui de cima, quanto mais longe você puxar a tua linha, melhor, tá? Então, ó, aqui já tem vários toques, então você vai ter aqui, ó, a tua linha de tendência de baixa, aqui é a tua linha de tendência de alta, desculpa se eu falei outra coisa, tá? E aqui está a tua linha de tendência de baixa do H4, foi quebrada, tanto a linha de tendência de baixa e a tua resistência do semanal, mas não se iluda, ok? Vai para o H1, ó, lá no H1 é a mesma linha, vou só diminuir aqui um pouquinho, tá vendo? Você poderia ter feito um ajuste no H1 assim, essa linha não precisaria estar tão puxada lá, ela está aqui, ó, tá aqui tua linha de tendência de baixa do H1, então fica valendo esta, porque de qualquer maneira esta linha aqui no H4 também foi quebrada, então eu vou tirar isso aqui para vocês não se perderem, ó. Mas é muito simples, pode deixar as duas, eu prefiro tirar para ficar mais didático, ok? Então no H1 está aqui tua linha de tendência de alta, tá? Lembrando que ela mudou de ângulo, concorda? Ela estava aqui, é a mesma linha de tendência de alta, mas ela está aqui, ó. Aqui estão os 3 toques que a gente precisa. Nosso triângulozinho está aqui, ó. O que precisa acontecer agora? Vai lá no M15, tá? Em M15 deu um ponto de entrada fantástico aí na sexta-feira, não foi, ó? Rompeu a tua linha de tendência de baixa, foi lá em cima, fez um pullback e teria dado uma entrada perfeita aqui, ó, 60 pips, tá? O que a gente vai esperar para fazer? Como é que a gente vai esperar agora para a próxima semana? Muito cuidado, que isso aqui é a nossa resistência de semanal, tá? Então, se você for esperar um ponto de compra ou de venda, é assim, para ser um bom ponto de compra, o preço tem que conectar, você tem que ter uma linha de tendência de alta em 3 pontos, tá? Aqui eu não consigo dar, ó, aqui está aqui embaixo, então se eu começar a esticar essa linha, ó, ela não toca aqui, eu não posso fazer isso, tá? Então eu vou esticar essa linha nesse sentido, que é o sentido correto, e esperar um pullback, uma retração. Se essa retração ocorrer e o preço ganhar força compradora, tá? A minha dica é para vocês não entrar comprando, porque ele deixou esse alto aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Isso aqui é o que os bancos querem que vocês façam, tá? Os fundos querem que vocês façam, que vocês esperem a retração e entre comprando, mas ele deixou um alto lá. Então a gente só vai comprar, fazer uma entrada acima daquele alto ali, ó. Então a nossa entrada é em 1,2873, não vai entrar em 1,2864, 1,2873,75. Qual o nosso target? 254 pips. Detalhe, se for para vender tá fácil demais, né? Tá aqui a nossa linha de tendência de alta, né? Vai ser quebrada. A média móvel de 36 está acima da de 200. Então, tanto o preço
quanto a média móvel de 36, tem que passar aqui para baixo, tá? Lembrando para quem é novo aí da nossa estratégia, o mercado fica comprador quando a média móvel de 36 e a de 200 e o preço ficam acima da de 200, como nesse caso aqui atrás, ó, ok? E vai ficar vendedor se ao contrário, o preço e a média móvel de 36 ficarem abaixo da de 200. Para vender é facinho, ó. Espera o preço cair. Tá vendo esse fundo que ele deixou? Marca esse fundo aqui, ó. Tá? Se quiser estica, sem problema. Então o melhor ponto de venda é o quê? Um rompimento desse suporte com uma pequena retração e aí começa a vender. Qual o target? Nós venderíamos em 1,2696 com o target, o primeiro target a 1,2564, tá bom? Agora a gente vai fazer a análise aí um pouco mais rápido, porque alguns conceitos para quem está ainda aprendendo no curso já está pegando aí direitinho, né? A gente já falou nos dois primeiros pares. Vamos lá. Desculpa a minha respiração, gente, que eu estou no meu escritório, eu tenho que deixar o ar-condicionado, tá muito quente, e aí eu fico dando umas fungadas. Peço perdão para vocês. Vamos lá. Vou para o meu semanal, dólar franco suíço, suporte aqui, nessa região, média móvel de 200 ajuda a marcar bastante o suporte. Ó. Suporte, vem aqui, ó, já foi resistência no passado, e já foi resistência e resistência, tá? Aqui é um ponto que muita gente se atrapalha para marcar esse suporte. Então, a média móvel de 200 ajuda bastante. Vou pegar o próximo suporte. Ó, vou pegar este ponto aqui. Ó. Este ponto aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele foi suporte aqui, foi suporte neste ponto, foi suporte, suporte e resistência aqui. Tá? Quer pegar mais um suporte? Tá aqui o suporte. Vamos pegar as resistências. Tá? Em alguns casos, a gente marca dois ou três suportes, 2 ou 3 resistências. Próxima resistência, tá aqui, vários toques aqui de suporte, resistência, suporte, suporte, resistência, resistência. E vamos pegar aqui o próximo, ó, tá aqui mais ou menos nesse ponto aqui, nessa região. Lembrando que é uma região ou uma área, tá bom? Vai para o teu H4, vamos começar a fazer o estudo. No teu H4 está passando uma linha de tendência de baixa bem forte aqui, ok? Não dá para falar que foi quebrado, não foi quebrado, que o preço está batendo bem em cima. No H4 também nós temos o que? Eu não vou considerar isso aqui uma linha de tendência de alta, eu vou considerar isso aqui, como ele ainda não quebrou a nossa linha de tendência de baixa, eu vou considerar como uma retração. E provavelmente essa retração, vamos fazer uma aposta, é a nossa linha de tendência de alta, retração com relação ao H4, tá? Então o preço fez uma retração até essa linha de tendência de baixa aqui. E aqui provavelmente é a nossa linha de tendência de alta do H1. Vai lá, clica no H1. Olha que simples. Ó, facinho, ó. Você pode fazer um pequeno ajuste, mas é a nossa linha de tendência de alta do H1, tá bom? E aí fica mais fácil de fazer o quê? Que mais que nós temos aqui? De fazer as nossas análises, obviamente. O preço encontrou uma resistência aqui, ó, tá? Se você só olhar para cá, você não enxerga o mercado Forex. Por que eu sei que tem uma resistência aqui? Ó, vamos conectar esses topos, ok? Agora eu vou olhar para o meu passado, ó. Estou puxando. Dá uma olhada. Vou puxar aqui mais um pouquinho. Espera aí que deu uma travada aqui no meu mouse. Ó, por isso que é importante, gente, o trader profissional, ele marca tudo, ele observa tudo. Por que será que o preço está batendo aqui, 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 não sai? Porque tem alguma coisa aí. Então tem uma resistência aí do H1. Por que eu sei? Se eu olhar para cá, não me fala nada, mas quando eu puxo para o passado, já foi uma resistência forte do passado e já foi um suporte forte do passado. E foi também um suporte aqui. Então, suporte, suporte, resistência. Então, aqui tem uma região que chama a tua atenção. O mercado fala com você, ok?
Quando eu tenho essa configuração, fica muito fácil fazer as operações. Vai para o teu M15 e agora o que acontece? No M15, para que eu compre? Primeiro, eu tenho total condição de fazer uma compra boa aqui. Eu tenho uma média móvel de 36 e o preço acima da de 200. Essa linha aqui é a linha de baixa do H1 da H4, ok? E aqui é uma resistência, né, do H1, ok? Então, estou no M15, espero o preço começar a subir, tá? Aí ele vai fazer um pullback, vai fazer uma pequena volta, e aí você vai lá e entra comprando. E por que você está colocando a compra lá em cima? Porque ele deixou este topinho aqui para trás, ó. Então a gente é melhor comprar acima dele, ó. Tá? Porque senão ele bate aqui, você entra comprando no mesmo nível, ele volta, ele faz esse movimento aqui. Então você compra aqui, target de 30 pips. Ah, mas só 30 pips? Tá. Só que você nunca leva em consideração, né? Quando a gente é amadorzão assim, que a gente não pensa, a gente nunca leva em consideração que essa resistência pode ser quebrada. E aí você está pensando pequeno, achando que você só vai ganhar 30 pips. Você pode ganhar 152 pips, ok? E por que que aqui a maioria dos traders aí que se falam, que são profissionais, se dizem profissionais, falam que aqui é uma resistência para você não... Tocou na resistência, você vende. Porque eles parecem que desconhecem uma coisa chamada matemática. Eu posso comprar na resistência sim. Obviamente, eu tenho faixas de risco. Como eu estou aqui muito perto da resistência, eu entro com um risco menor. Então, por exemplo, eu estou acostumado a colocar zero, quando eu estou perto do suporte, ou aqui, e me dá um ponto de entrada, eu arrisco 0,5% da minha conta. Quando eu estou muito perto da resistência, mas me dá um ponto de entrada, eu coloco um 0,2, 0,3. É só essa diferença, tá? Porque aí se você ficar esperando, tocou na resistência, aí você fala, legal, vou vender, e o preço começa a subir, você fica com cara de bobo, certo? Porque você não entrou aqui na operação, porque você está com aquela coisa daquele aprendizado errado, que muitos traders falam aí que tem que vender na resistência, né? E comprar no suporte. Poxa, legal. Aí o que aconteceu? Aqui era um suporte. O suporte foi rompido. Caiu aqui quanto? 38 pips, certo? Se aqui era um suporte, quem vendeu aqui falou, nossa, vai chegar até lá embaixo. Aí o preço vai e volta e te dá uma estopada. Então aqui não existe isso, tá? É que muita gente ensina muita coisa errada. Quem já trabalha comigo, são os meus alunos, né? Sabem que a gente ensina, falam as coisas que realmente acontecem. Como é que eu vou fazer isso? Quando você enxergar graficamente, tá bom? Para vender, mesma coisa, ó. Espera o preço, tá vendo a média móvel de 200? Média móvel de 36. E o preço? O preço e a média móvel de 36 tem que estar abaixo de 200. Então, para o mercado ficar vendedor, vai ter que acontecer muita coisa, tá? Até estiquei aqui muito. Ó, o preço vai ter que romper essa linha de tendência de alta, que é do H1 do H4, cair, fazer um pullback, vir para cá, faz outro pullback, e aí você vende. Por que você está fazendo 2 pullbacks? Né? Todo mundo está se perguntando, por que está fazendo 2 pullbacks? Porque toda vez que há uma quebra de linha de tendência de alta, vai ter que aparecer o quê? Uma linha de tendência de baixa forte. Então tem que tocar pelo menos em 3 pontos. Tá? Então você vai ter o ponto 1 lá em cima, ok? Ponto 1 lá em cima, ponto 2, ponto 3. Então provavelmente vai ser a tua área de venda aqui, com um target de 41 pips. Tá? Aí o que acontece? Você está vendendo perto de um suporte. Aí todo mundo vai falar para você, pô, mas no suporte você compra. Não. Você vai ser inteligente agora. Você perto do suporte e te dá um ponto de venda, você diminui o teu risco. Só isso. Porque ninguém pensa que isso aqui, esse suporte pode ser rompido, né? Então o que acontece? Você pode ganhar 121 pips. Da mesma maneira que você arrisca pouco para ganhar 32, só que você pode ganhar 155 pips. Tá bom? Vamos para o próximo.
Dólar e iene. Vai lá para o semanal. Tá aqui o teu suporte. Tá tocando ali uma região forte de suporte. Qual é o teu próximo suporte? Tá mais ou menos dentro dessa região aqui, certo? Ó, suporte foi resistência aqui, suporte aqui e suporte aqui. Vamos pegar a tua resistência. Próxima resistência está mais ou menos perto da média móvel de 36 ou aqui, ok? Suporte, resistência, Qual o próximo? Vamos pegar aqui o próximo target. Nessa regiãozinha aqui? Sim, né? Suporte, resistência. Então tá. Tem gente que marca lá em cima, tá, gente? Não tem problema. Quiser marcar mais um target aqui, ó, pode colocar esse target aqui. Tá bem marcadinho? Tá tudo certo. Vai pro H4. Ó, dentro do H4, eu tenho uma linha de tendência de baixa forte passando por aqui, ó. Tá? Vamos pegar lá de cima, ó. Tá aqui a tua linha de tendência de baixa forte. Ela estava neste ângulo, mas ela mudou, ok? Ela passou para cá, ó, porque a média móvel de 36 não está aí à toa, tá? Olha aqui o ângulo da tua linha de tendência de baixa. O que eu falei no começo? Quanto que vocês já estão aprendendo? No mínimo 3 toques, né? Então vamos lá. 1, 2, só aqui de vários, aqui e aqui. Mas aqui a gente não pode, tem que tomar cuidado, porque eu não sei se vai quebrar essa resistência do semanal. Então ele está num ponto aqui crítico. O que mais que eu posso marcar aqui? Mas dá para fazer as operações bem tranquilo. Tua linha de tendência de alta está aqui, ó. Olha que interessante. Ponto. Formou esse triângulo aqui, ó. Você conseguiu entender esse triângulo? Você entendeu todo o mercado. Com certeza absoluta, essa é a tua linha de tendência de baixa do H1 e a tua linha de tendência do H1. Quer valer? Eu estou em H4. Vamos clicar aqui no H1. Olha lá que interessante. Linha de tendência de baixa do H1. Está perfeito. Linha de tendência de alta do H1. Está perfeito. E aí eu tenho aqui, tá, uma situação facinho de resolver. Sim ou não? Sim, tá fácil, gente, ó, muito fácil. Vai lá no M15, né? Tá vendo que ele bateu aqui nessa resistência? Ele está sentindo essa resistência aqui. Então, se a gente for comprar, espera o preço. A média móvel de 36 e o preço já estão acima da de 200. Por enquanto, ele está no cenário comprador. Então, você vai esperar. Não, muito cuidado, tá? A abertura do mercado asiático hoje, no domingo, às vezes não tem tanta volatilidade assim, mas você pode dar uma olhada, presta atenção nela, né? Eu acho que de segunda para terça-feira que o mercado asiático vai ter uma volatilidade boa. Isso aqui é uma resistência de quê? Do meu semanal, tá? Espero o preço quebrar a minha linha de resistência semanal, fazer um pequeno pullback e começar a ganhar força compradora. Aí você entra com um target de 147 pips. Perfeito. Vamos para o próximo. E para vender? Para vender, gente, o preço e a média móvel de 36 tem que passar para baixo da de 200. O teu triângulo de H1 e de H4 estão aqui, tá? Então, marca este fundo. Por que eu tenho que marcar esse fundo aqui? Porque o preço pode voltar a tocar aqui, você vender, né, procurar uma venda e ele voltar para cá. Então ele pode ficar lateralizando aqui dentro, próximo à tua resistência. Para vender é simples também, né? Espera o preço voltar tudo, a média móvel de 36 e o preço ficar abaixo de 200 e abaixo da tua linha de tendência de alta do H1 e do H4 e deixar esse fundo para trás, tá? Deixa fazer uma pequena retração e aí você faz a tua venda. Ok? Sem problema algum. Onde está o ponto de venda?
117,98, 117,97. Qual o target? $246 pips. Qual o target da compra? 149. E se romper essa resistência, 300 pips. Ok? Sem problema aí? Perfeito. Vamos para o próximo. Eurien. Vamos para o semanal. Ó, semanal. Suportamos aqui. Certo? Já foi resistência no passado. Só olhar para cá. Já foi resistência, suporte. Vamos pegar o próximo. Tá aqui a tua resistência. Aqui eu estou pegando o suporte, estou pegando uma resistência aqui, tá? Foi suporte, suporte, resistência, então aqui é a minha resistência. Vou pegar a próxima resistência. Tá bem difícil de marcar aqui? Não, gente, ó, a média móvel de 200 ou a de 36 sempre te ajuda. Quando você achar que está muito difícil de marcar aqui, olha para o passado. Ó, aqui está a tua resistência, né? Eu vou justificar, ok? Aqui tem uma resistência, aqui tem uma resistência, aqui tem uma resistência, tem um suporte, e aqui tem o quê? E aqui tem um suporte. Então, lembre-se que é uma região, tá? Pode ficar assim um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, sem problema. Eu só tenho esse suporte aqui marcado e tenho o próximo aonde? Tá difícil de marcar aqui, né? Então, ó, vamos colocar nesta região aqui, ó, porque aqui tem um suporte, chegou a tocar nela uma vez, aqui tem um suporte e aqui tem uma resistência. Mas se você tiver dúvida, olha o truque, diminui e dá uma olhada o que essa linha foi no passado. Ó, ela foi um suporte e ela foi uma resistência, porque não chegou a quebrar a resistência. Ele quebrou a resistência? Não. Ele simplesmente rompe a resistência assim, mas não define tendência, ele volta. Tá? Então aqui, ó, se você olhar para o passado, a gente tem um ponto forte aqui, ó, de suporte. Então você pode marcar teu suporte aqui. Certo? Vai para o teu H4 direto, vamos estudar lá o H4. Tá? Ó, no H4, tá fácil de fazer as coisas aqui no H4, sim ou não? Tá, gente, tá bem fácil. Ó. Você tem o que? Uma lateralização. Você pode marcar a tua resistência aqui, ou se quiser pegar deste ponto aqui em cima, ó, vamos tentar marcar aqui deste ponto aqui em cima. Ó. Vai ser exato, quer ver? Ó lá. Marcou aqui, ó. Vou abaixar até um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. Tua linha de tendência de baixa tá aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Então aqui tem uma linha de tendência de baixa, tá? E o que mais eu tenho aqui? Eu tenho uma linha de tendência de alta, tá? Tem que ter no mínimo 3 pontos. Se eu começar a marcar aqui, ó, não dá sentido. Se eu começar a fazer isso, também não dá sentido. Ela mudou de ângulo, ó. O importante, com o tempo, com a experiência, vocês vão entender, vão começar a entender por que ela mudou de ângulo, tá? Então, você tem aqui um suporte nessa região, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. E quem vai falar, quem vai explicar para vocês se isso aqui é um suporte que vocês estão marcando corretamente? Ó, eu vou ajustar. Esse aqui é um mais difícil, tá? De fazer, é de entender isso aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar no H1 e ver se está batendo aí com o que a gente fez. Diminui aqui. Olha lá, o nosso H1. Linha de tendência de baixa é a mesma. Tá vendo? Não foi por acaso que o preço tocou aqui e veio para baixo. E no H1, quando você aumenta, faz o teu zoom aqui na tela, no H1, ó, tua linha de tendência de alta, você pode pegar e fazer um ajuste. Tá aqui, ó. Quantos toques tem que ter? No mínimo 3. Ó. Então tá aqui o teu triângulo para você. Eu vou até ajustar aqui um pouquinho em H1. Aí vale o ajuste que eu falei para vocês. Resistência e suporte do semanal, que são as linhas tracejadas, a gente não movimenta. Só que detalhe. E agora? O mercado ficou bem lateralizado, né? O que a gente tem aqui? A gente não tem nada para marcar aqui, tá? Olha, o que aconteceu? Está no canal de alta, baixa? Não, ele ficou parado, lateralizado. Vai para o M15 e vamos estudar o M15. No M15, nós temos
Média móvel de 200 aqui em cima, média móvel de 36 abaixo dela e o preço também. E está tocando na média móvel de 36, tá? Só que você está vendo que ele fez fundos cada vez mais alto? Então, nós podemos considerar isso aqui uma retração. Aonde? Na média móvel de 36, ok? Ele está tocando nela, tá? Será que eu tenho uma linha de tendência de baixa aqui no M15? 1, 2, 3. Tenho sim. Ó, ajusta. Você tem um toque, 2 toques e 3 toques. Se quiser, ajusta um pouco mais. Ó. E aí, como é que é o nome disso? Tá? Para quem está fazendo o curso. Isso aqui se chama setup dentro do setup. Fez um triângulo menor dentro de um triângulo maior. H4 tem um triângulozão gigante. H1 tem um outro triângulo. E aqui no M15 fez um triângulozinho. Ó. E o que vai nos sugerir esse triângulo? A gente está no M15. Tá joia? Para a gente vender, tá vendo esse fundo que ele deixou aqui? Isso aqui é a malandragem dos fundos. Então, se você for vender, espera o preço começar a cair, espera ele fazer um pullback, uma retraçãozinha, certo? E procure vender, se acontecer isso, abaixo desse ponto aqui. Porque senão, se você vender nele, ele pode voltar, tá? Então, isso aqui é a minha dica. Vendeu aqui, primeiro target, 24 pips. Ah, é pouco. Eu estou vendendo no suporte. Não tem problema, diminui o teu risco, porque se ele perder esse suporte aqui, ó, onde ele vai parar? 530 pips de possível target, ok? Agora, vamos ajustar. E para comprar? E se nada disso aqui acontecer para comprar? Para comprar não tem outro jeito. Essa lateralização gigante, tá, em M15 estopou muita gente, tá, porque são 15 minutos, né? Então todo mundo ficou tentando comprar, vender e foi stop para tudo quanto é lugar. Então, para você não ficar correndo esse risco, tem que passar por aqui, ó. O preço tem que passar. Que mais? Tá vendo esses topos aqui, ó? Então marca esse topo aqui. Para quê? Para quando aparecer teu ponto de entrada, olha só, tem que ficar acima daquele topo lá. Porque senão você fica dentro dessa lateralização aqui, ó. Você vai pedir para ser estopado, tá? Vai tomar um stop porque você quis, né? Porque eu estou falando para não fazer isso. Então, vamos comprar aqui acima, tá? Então, se você comprar acima desse preço aqui, ó, desse topo aqui em 125,07, 188 pips a seu favor. Se você vender aqui, você vai ter um suporte de 25 pips. Então, aqui a gente coloca um risco de 0,5, porque eu tenho espaço para chegar na minha resistência. E aqui eu estou muito perto do meu suporte. O que eu faço? Eu jogo um risco menor, 0,2, 0,3. Eu estou falando não de lote, tá? Eu estou falando de risco, percentual de risco. Tá joia? Então, você vai arriscar pouquinho aqui, porque se ele falar, não, aqui é um suporte forte, eu vou voltar, você vai perder pouco. Em compensação, se você arriscar pouco, você vai ganhar muito. Ok? Vamos para o próximo. CADIEN. Eu acho que a maioria está tudo mais ou menos nesse formato aí de... Deu aquele spike aí no dia do prejuízo da Apple, né? Foi que teve aquela volatilidade que ninguém sabia explicar. Eu arrisco pouco para ganhar muito. Eu ganhei dinheiro. No dia da volatilidade eu fiquei feliz. Suporte, próximo suporte mais ou menos nessa região aqui. Outro suporte aqui. Resistência. Tá? A matemática, gente, é justamente para que você perca pouco e ganhe muito. Por que eu estou marcando esse suporte, essa resistência aqui? O preço tocou aqui, 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 aqui e foi resistência aqui também. Esquece lá atrás. E estou marcando aqui também, ó. A próxima resistência. Vamos analisar?
joga para o H4. Lá na H4 eu tenho o quê? Uma linha de tendência de baixa. Tenho, tá? Ó, tá aqui. Ela estava aqui, ok? O preço rompeu, entrou numa tendência de alta. Aqui daria para ter entrado num time frame de H1, mas quem entrou, entrou. Agora, o que a gente tem aqui? Está aqui a tua linha de tendência de baixa passando por aqui. Este é o ângulo correto. Ó, aqui tem 1, 2 toques, 3 toques, 4, 5. Não foi à toa que ele voltou, tá? Tua linha de tendência de alta no H4, ela estava aqui e estava neste ângulo. Aqui, não, ela está neste ângulo aqui, ó, certinho. Não tem problema. Vamos aumentar para ver se a gente entende essas linhas, né? Ó, 1, 2, 3 toques. E agora ela está batendo na média móvel de 36. A gente não sabe se vai romper esse suporte ou vai quebrar essa resistência. Mas aqui está nosso triângulo num tempo gráfico maior, tá? Ok? E se você fizer isso, ó, marcar 3 toques aqui e colocar assim, ó, o teu triângulo aqui, tá certo? Tá certo também, sem problema algum, tá? Então vamos tirar essa linha aqui. No H1 vai dar para a gente fazer os ajustes. Quer ver? Ó, a tua linha de tendência de baixa no H1, ó, é a mesma. Tá vendo? E no H4, no H1, o que está acontecendo? Não é à toa que ele está batendo aqui e reagindo, ó, tá? Então ele está dentro dessa lateralização. O que você pode fazer, o máximo que você pode fazer é fazer um triângulo menor dentro do H1 e do H4, mas não precisa. Esse triângulo vai aparecer no M15. Vamos dar uma olhada? Provavelmente. Então, ó, tá ali a tua linha de tendência de baixa do H1 e do H4 e tua linha de tendência de alta do H1 e do H4. Olha o que vai acontecer dentro do teu M15. Está aqui a tua linha de tendência de alta, ó. Ok? Está aqui tua linha de tendência de baixa. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada, ver se a gente consegue achar a tua linha de tendência de baixa. No mínimo 3 toques. Se você puxar aqui, ó, está aqui tua linha de tendência de baixa. Mas não vai marcar, não dá setup, ó. Se você colocar aqui, aqui está a tua linha de tendência de baixa, aqui tem mais de 3 toques. E não é à toa, gente, tá? Por isso que eu falo que a experiência vai trazer muito conhecimento para vocês. Esse setup aqui, ó, de novo, eu costumo falar que é um setup dentro de um setup. É um triângulo dentro de um triângulo, é um triângulo menor dentro de um triângulo maior. E deem uma olhada. Toda vez que você marca a tua linha de forma coerente, não é à toa que bateu aqui o preço e bum, reagiu. E tá aqui tem um suporte forte. Como é que eu faço para comprar? Para comprar, para não ficar sendo estopado o tempo todo, eu tenho uma linha de tendência de alta, de baixa do H1 e do H4, perdão, espera romper. A média móvel de 36 e o preço estão aqui embaixo, vão ter que passar para cima da de 200. Então você espera este movimento, tá? Eu estou fazendo duas escadinhas aqui, porque eu acho que quem está fazendo meu curso, ou para quem já acabou, entendeu que lá atrás ele deixou um topo. Então eu vou fugir desse topo aqui, ó. Tá vendo? Então meu ponto de compra, eu sempre coloco aqui assim na diagonal, tá, gente? Meu ponto de compra está aqui, com um target de 171 pips. Perfeito? E meu ponto de venda, para vender, mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar, para os meus amigos portugueses, é aquela expressão que a gente usa para falar que está facinho. A média móvel de 36 já está abaixo da de 200 e o preço também. Esta linha aqui é a minha linha de tendência de alta do H1 e do H4. Então, se quebrar, eu vou procurar uma venda. Aqui. E deixar cuidado com esse fundo aqui, né? Fazer uma venda abaixo deste fundinho aqui, tá? Então, eu vendo em 1,8153 com um target de quanto?
de 49 pips. Ah, mas é pouquinho, tá? E se romper o teu suporte, 226 pips, tá bom? Vamos para o próximo. Deixa eu ver quanto foi, 45 minutos de gravação. Vamos lá. Audi NZD, vai para o semanal. Ó, marquei aqui meu suporte de semanal, tá? Tava mais ou menos dentro dessa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo como estava forte esse suporte? Ó, suporte, suporte, suporte. Chegou a ser em um determinado momento resistência porque aqui não quebrou. Ele bateu aqui e voltou. Pum, ok? Vou pegar meu outro suporte aqui, ó. Será que aqui eu tenho um suporte no semanal? Dá uma olhadinha lá para o passado, ó. Se tiver difícil, ó, não tem histórico. Mas aqui tem ponto 1, ponto 2, ponto 3 e já tocou alguma vez aqui. Então não tem problema. Se você jogar para o mensal, ó, também não tem tanto histórico aqui. Joga no diário para ver se a gente consegue marcar aquele suporte. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tá vendo que o preço bateu e voltou? Então aqui tem o que? Um suporte, tem um suporte aqui e ele chegou a tocar uma vez aqui, já reagiu. Isso aqui foi de news, né? Tá? Sem problema. Então tá marcadinho aqui nossa linha de suporte, nossas duas linhas. Vamos voltar lá para o semanal. Onde está a resistência agora do preço? No semanal. Média móvel de 36, ó, tá aqui. Foi suporte, foi resistência aqui, foi resistência, resistência, ali foi marcado certinho. Qual a próxima resistência? Média móvel de 200 ajuda bastante, ó. Procura nessa regiãozinha aqui, ó, tá aqui, ó, a tua resistência. Tá? Lembrando que é uma área, né? Uma região. Então aqui foi suporte muito tempo, resistência, suporte, 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 resistência, 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 resistência. Tá bom? Certo? Vai para o teu H4. Dentro do teu H4, o que você tem aqui? Será que você tem alguma linha de tendência de alta, de baixa, alguma coisa assim? Então vamos lá. Audi NZD no H4. Ó, aqui eu tenho uma linha de tendência de alta. Vamos ampliar. Esse aqui talvez seja o par mais difícil, tá? Mas também não é impossível. Eu tenho uma linha de tendência de alta aqui. Esquece isso aqui é news, tá? Muita gente fica, oh, e agora? Não sei o que fazer. Não. Quantos toques precisa ter uma linha de tendência de alta forte? No mínimo 3. Então vamos lá. Tanto de alta quanto de baixa. Aqui considera um toque. Aqui foi de quê? De reação, de news. 2 toques, 3 toques, 4 toques. Está aqui a tua linha de tendência de alta. O preço quebrou. Tua linha de tendência de baixa. Está aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha, vamos estudar essa linha de tendência de baixa. Tem poucos toques aqui, né? Então, ó, vamos puxar lá de cima. Tá? Então, tua linha de tendência de baixa está aqui, ó. Você está vendo como a gente consegue enxergar bem a tua linha de tendência de baixa quando a gente estica muito, ó. Por quê? Aqui ela tem sentido. Bateu aqui, foi para baixo, bateu para baixo, bateu para baixo, bateu para baixo. Aqui reagiu e aqui reagiu. Então, a tua linha de tendência de baixa está aqui. A tua linha de tendência de alta está aqui. Ela foi quebrada. Vai para o teu H1 e aí começa, ou complica de uma vez ou facilita. Na realidade, até facilitou. Por quê? Tua linha de tendência de baixa do H1 é a mesma do H4 e a tua linha de tendência de alta do H1 é a do H4, mesma coisa. Tanto no H1 quanto no H4, vamos dar uma olhadinha. A tua linha de tendência de alta, perdão, de baixa está aqui, do H1 e do H4 são a mesma, e do H1 e do H4 a linha de tendência de alta é a mesma. Tanto do H1 quanto do H4, o que aconteceu? O preço rompeu a tua linha de tendência de alta. Será que ele vai para baixo? Vai para o teu H1, vamos voltar lá para a nossa análise do H1. Ele deu uma parada aqui, nessa região, vai para o teu M15. Lá no teu M15 que a coisa começa a falar com você. Opa, legal. Olha o teu M15 aqui. O preço rompeu a tua linha de tendência de alta do H1 e do H4 aqui. Se você tivesse esperado um pullback na tua média móvel de 36 e estivesse vendido aqui, você teria colocado no teu bolso 27 pips, tá?
Mas olha, dentro do teu M15 está aparecendo uma linha de tendência de baixa muito forte, mais ou menos nessa região. E vamos considerar que ele fez uma retração nessa linha de tendência de baixa no H1. Marca a retração, ó. O preço fez isso aqui, ele fez uma retração. Tá? Então, toda vez que você marca a retração, você está marcando uma linha de tendência de alta ou de baixa, seja qual for, em algum time frame específico. Se você fizer essa retração, será que essa retração não é a tua linha de tendência de alta do M5? Vamos dar uma olhada? Olha só, é a tua linha de tendência de alta do M5, sim senhor. Olha lá, por quê? Tem mais de 3 pontos aqui, então aqui tem uma linha de tendência de alta, tá bom? Volta para o teu M15, olha que legal, a gente conseguiu encontrar um setup, né? Qual é esse setup? Marca esses fundos aqui, ó, todos esses fundos são importantes você marcar, por quê? Para que você faça uma venda depois desse fundo aqui, porque ele está meio forte, ó, ele está batendo aqui e voltando. Então você vai fazer o seguinte, vai procurar uma venda, se o preço começar a cair, fizer uma retração ou um pullback, aí você vai fazer uma venda. Ele faz o pullback, aí você não vende, tá? Você tem que esperar o quê? Um candle de baixa, ok? Qual o teu target? Opa, targetzinho de 105 pips. Tá, e para você comprar? Aí para comprar já é diferente, né, gente? Tá vendo a tua média móvel de 200 aqui? E aqui as tuas linhas de resistências de baixa, né? Linha de tendência de baixa do H1 de H4. Eu só pensaria em comprar acima disso aqui, ó. Tá? Eu não ficaria, senão, ó, vou deixar para vocês aqui perceberem o que? Tá vendo essa região aqui, ó? Ó, é a região de stop de todo mundo. Então, eu simplesmente só entraria comprando quando o preço rompesse essa minha linha de tendência de baixa de H1 de H4 e eu começasse a pensar numa compra. Uma dica aqui, né? Tá vendo que aqui, ó, ele deixou esses topos para trás. Então, muito cuidado, que aqui ele chamou para comprar e abaixou o preço. Tá? Então, esses topos aqui são algumas armadilhas aí dos fundos. Perfeito? Então, eu compraria acima desses topos aqui. Então, eu colocaria minha compra aqui, um pouquinho mais acima, com um target de 98 pips. Tá? Qualquer outra maneira de você falar assim, ah, fulano de tal mandou comprar agora. Primeiro, ele não enxergou graficamente, ele tentou adivinhar. Tá bom? Então, o pessoal que é adivinho do mercado, tá? Ou acha que vai acontecer, achólogo, adivinho, mágico, essas coisas, esqueça. O que vale é você enxergar no gráfico e realmente se posicionar e calcular o risco. Tá? Então, é essa forma que realmente tem dado resultado. Tá bom? Então, existem pessoas aí no nosso grupo que com uma conta pequenininha fizeram 12% em 3 dias. Tá? Eu não gosto muito de ficar falando de rentabilidade, performance, essas coisas, porque depende do valor da tua conta, tá? E do risco que você corre. O meu risco é de 0,2 a 0,5% por par. Tá? Isso tem me dado uma tranquilidade e uma rentabilidade, uma tranquilidade para operar e uma rentabilidade bem confortável, tá bom? Não corro muito risco e tenho me mantido constante no mercado, tá joia? Vamos lá para o próximo. Áudio CHF. Os pares do áudio aí estão tudo, né? Tão fácil não de fazer análise, né? Ah, não tem nada de fácil, difícil, não. É tudo. Eu sempre falo, eu acho que a dificuldade está na tua cabeça, tá? Você que dificulta as coisas para marcar, para não ser bem sucedido no mercado. É você que fala, ah, tá difícil. Eu não acho. Quando eu vejo alguma coisa um pouco mais complicada, eu encaro como um desafio. E quando você encara os seus desafios, você se torna uma pessoa mais forte, tá bom?
Então aqui, ó, eu estou marcando as minhas resistências e os meus suportes, tá? Então vamos lá, o preço tocou aqui, suporte 1, suporte 2, suporte foi resistência. Então meu suporte está bem marcado. O próximo está entre esse spike aqui, que foi o prejuízo da Apple, e aqui, tá? A minha resistência, eu marquei mais ou menos perto da minha média móvel de 36. Por quê? Porque aqui eu tenho já foi suporte no passado, suporte, foi uma resistência, 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 e foi suporte aqui nessas áreas, tá? O próximo eu marquei perto da média móvel de 200. Tem gente que talvez marcasse um pouquinho mais aqui, mas estaria muito perto, tá? Ou aqui, que também não está errado, ó. Aqui talvez seja o melhor ponto, ó, porque a gente está marcando as resistências do histórico passado, ó, tá bom? Vai lá para o teu H4, vamos ver o que a gente tem aqui. Mesma coisa, ó, linha de tendência de baixa estava aqui, deixa ela marcadinho. Linha de tendência de alta, no mínimo 3 toques, tá? Vai para o teu H1. No teu H1, você já teve uma quebra da tua linha de tendência de baixa. Então aqui foi uma, ó, aqui ele respeitou a tua linha de tendência de alta no H1, tá? No áudio CHF, a gente tem o que? Se tua linha de tendência de baixa está aqui, tá? Eu estou no H1. E aqui ele começou a perder força. Ó, aqui ele começou a perder força. Deixa eu só aumentar aqui e explicar aqui que aqui é um par com um grau de maior estudo, tá? Ele atingiu esse topo máximo. Põe aqui. Para quem vai operar esse par aí já e é profissional da área, se jogar no M15, ó, eu só vou comprar, ok? Quando o preço quebrar essa resistência. Então já vou colocar a minha. Vocês estão vendo que toda vez que o pessoal novo aí que está acompanhando já está para entender aqui o preço quebra a minha resistência, faz um pullback e começa a fazer um candle de alta. Então eu presumo que houve o que? Ele transformou a minha resistência no suporte. Eu entro comprando, mesmo porque a média móvel de 36 e o preço não está acima de 200. Perfeito, está no mercado comprador, tá? Então aqui no M15 eu tenho esse cenário. E para vender por M15, o preço e a média móvel de 36 vão ter que estar abaixo da de 200. Mas aqui você tem uma linha de tendência de alta, que é o teu suporte de H1 e de H4. Então, para vender, não tem jeito, tá, gente? Tem que esperar todo esse processo, o preço cair, fazer um pullback. E aí você talvez faça um ou dois pullbacks e aí entre numa força vendedora. Talvez você tenha que fazer mais, esperar fazer mais um pullback aqui para você vender. Então vamos ver os targets, né? O interessante é o target aqui. Risco retorno, né? 83 pips de target e aqui 88 pips de target. Tá bom? Outra coisa aqui no M15 é o seguinte. Se você olhar mais atentamente, o preço tocou nessa região, subiu, tocou nessa região, subiu. Aí você tem 1, 2, ó, você tem uma linha de tendência de alta aqui, ó. Ah, não tenho? Começa a puxar essa linha de tendência de alta para você ver. Olha o que vai acontecer. Olha se não tem sentido. Ó, tocou aqui, subiu, tocou nela e subiu, tocou nela e subiu. Então tá aqui o seu. Aqui é um triângulo? Não. Como é o nome disso aqui? É um edge. Triângulo é quando eu fecho, tá? Posso transformar isso aqui num triângulo? Pode. É só esticar essa linha e esticar a outra. Mas aqui é um edge, ok? Então tá aqui formado aqui a tua operação. Você vai preparar segunda-feira para esse tipo de mercado, tá bom? Difícil? Não tem nada difícil. Difícil é a gente que faz a coisa ficar difícil, porque a gente fica falando é difícil, é difícil. Não tem nada difícil, não. Isso é uma das coisas que eu procuro trabalhar na cabeça dos meus alunos, tá? Esse negócio de ficar falando que é difícil, é difícil, é difícil, aí se torna difícil, tá bom?
Se fosse difícil, a gente não teria chegado na Lua, né? Não teríamos energia, né? Não teríamos nada, né? Que o homem sempre colocaria empecilho para as coisas, para as grandes realizações. Então, quem conseguiu grandes feitos aí é porque o mundo falava para ele que ela era difícil e ele falou, não, é fácil, eu consigo, e foi lá e conseguiu. Marquei minhas resistências e os meus suportes, vou para o meu H4. Então, ó, só uma dica para vocês, tá? Quando o mundo falar para vocês que é difícil, é porque o mundo que eu falo são as pessoas. Quando as pessoas falarem para você que alguma coisa é difícil, na realidade elas não têm capacidade de fazer, então elas querem que você também não tenha. Então não acredite em ninguém, acredite em você. Linha de tendência de baixa está aqui, isso aqui foi uma news, isso aqui é pura especulação. Por que a minha linha de tendência de baixa eu estou marcando aqui? Ó, a média móvel de 36 ela é muito importante no mercado, tá? Ela corresponde a 50, entre 50 a 38,2% de retração no Fibonacci. Por isso que eu coloco a média móvel de 36, eu não ponho Fibonacci. Linha de tendência de baixa, e aqui você tem você não tem uma linha de tendência de alta aqui no H4, você tem uma retração. Ó, você marca a retração porque provavelmente isso aqui é a linha de tendência de alta do H1. Vamos apostar? Não, não vamos não, porque se a gente aposta, né, isso aqui vira cassino, não é cassino. Ó. Tá ali, ó. Tá vendo? A tua linha de tendência nem de alta não é, ó. É uma retração também. Do H1 e do H4 é a mesma. O preço está retraindo, está sentindo essa linha de tendência aqui. O preço está baixando, a gente não sabe o motivo. Joga para o M15. Bom, no M15 não tem, tá fácil analisar. Para a gente entrar comprando, tá? Não tem outro jeito que não seja isso aqui. O preço e a média móvel de 36 já estão acima da de 200. E essa linha é a linha de tendência de baixa do H1 e do H4. Então você vai ter que esperar o preço subir um pouco. Aqui eu estou exagerando, tá, gente? Às vezes é só uma leve subidinha, tá? E aí você entra cobrando. Tem que comprar um pouquinho mais acima porque ele deixou um topo aqui, ó. Tá bom? Então se você comprar aqui para cima, melhor. E para entrar vendendo, a média móvel de 36 e o preço tem que passar para baixo da média móvel de 200. Só que ele deixou aqui um fundinho, né? Então o que acontece com essa região aqui? É a região que, ó, vou até diminuir mais o gráfico, ó. É uma região que tem uma certa lateralização. Então assim, ó, até que o preço e a média móvel de 36 passe aqui para baixo, faça um baixo mais baixo para você vender, eu não arriscaria você vender, deixa eu só ajustar, ó, opa, para hoje, ó, você pode estar vendendo aqui dentro, nessa região, ele pode tocar aqui e voltar, ok? Então eu opto em fazer o seguinte, nas minhas análises, né? Você vai falar, nossa, mas caiu muito, ó, já caiu 155 pips para eu poder vender. Vamos dar uma olhadinha no H4, fazer uma análise desse par. Gente, se isso aqui for um pullback, se o preço estiver tocando aqui, tá? E for um pullback e começar a cair, ok? Se você vender em algum ponto aqui, se você comprar, ó, vai te dar 182 pips, podendo até explodir para 540. Para você vender, deixa eu dar uma olhada no diário. No diário, você tem um target gigante de 267 pips, podendo se estender, vou até diminuir aqui no meu diário, podendo se estender até essa região, ó. Então você tem aí 666 pips a teu favor, são operações de longo prazo. Vamos colocar lá no M15 e vamos deixar estabelecido o seguinte. Como é de risco, tá? Como é um mercado de risco e o risco pode ser calculado, esse par aqui é um par que tem uma particularidade, né? Que particularidade que é essa? Fez um barulho estranho aqui, foi a minha mão na minha cadeira, tá, gente? Então vamos lá. Para vender, média móvel de 36 e o preço aqui, ó, tem que esperar romper, fazer um pullback. Espera aí que eu exagerei aqui um pouquinho. Vamos devagar. Ó.
o preço rompe a tua linha de retração, faz um pullback, começa a ganhar força para vender, tá? Tem uma coisa que eu falo que às vezes a pessoa não entende. Você tem que vender num baixo mais baixo que o anterior. Então, aqui ele fez um pullback, fez uma retração e aqui ele deixou uma entrada. Ele fez caiu, fez uma retração e deixou ele uma entrada. Então aqui é um baixo, mais baixo que o baixo anterior, tá? Então ele entra no canal de venda. Então eu acho que aqui vale a pena você vender, mesmo sabendo que você pode tocar aqui e ele reagir, porque você vai estar com 101 pips. Então aqui é uma característica diferente esse par aqui, GBP Audi, tá? Então aqui valeria a pena você arriscar, tá? Não precisaria esperar tanto passar por esse fundo aqui, tá bom? Vamos para o próximo. GBP CAD. Opa! Deixa eu só ver quantos pares faltam, tá, gente? Só para dar uma... Tem bastante, né? Vou fazer 2 vídeos, tá? GBP CAD. Semanal. Tá aqui a resistência do semanal. Próxima resistência tá aqui. Suporte. Suporte. Acho que dá para... Vamos nesse vídeo aqui terminar aqui. Vai para o H4. Mais uns 15 minutos eu termino. No H4, o preço, o que está acontecendo no H4? Eu tenho uma linha de tendência de alta, de baixa. Vamos dar uma diminuída. Eu estou no range, tá? Numa lateralização de H4, ok? Então aqui, se você traçar a linha de tendência de alta, de baixa, aqui tem um range. Vai no H1, tá? O que é range? Uma lateralização. No H1 é melhor que você marque as suas linhas pelo H1, tá? Então dentro do teu H1 você tinha uma linha de tendência de baixa aqui. O preço rompeu, tá joia? Linha de tendência de baixa está aqui. O que mais você tinha no H1? Além da tua linha de tendência de baixa, você tinha o que? Tem o que? Um suporte, uma linha de tendência de alta. Esse par aqui, tá difícil de marcar? Não. Simplesmente ele reagiu a alguma notícia, tá? Então ele deixou para cá, na realidade você tem uma lateralização range de H1 e de H4. Deixa eu até... Esse aqui é um par interessante, foi legal ter escolhido esse par. Ó, vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente não tem que tomar cuidado para escolher os pares, para a gente não ficar tomando stop toda hora. Então no GBP CAD, ó, se eu conectar aqui, se eu mostrar essa região para vocês, ó, tá vendo? É uma região super lateralizada de H1 e de H4, tá? Se eu for entrar pelo M15, é melhor que eu entre e procure as minhas linhas de tendência no M15 para tentar procurar. Se der um setup comprador, eu vou procurar esse target aqui. Se der um setup vendedor, eu vou buscar esse target aqui. Por isso que eu optei em mostrar isso aqui, tá? Então assim, tem muita gente que fica escolhendo par fácil, porque na hora que olha para esse cenário, fala, para onde vai? Não tem como você saber para onde vai o par. Então vai logo para o M15, que é lá no M15 onde tudo vai se resolver. Então vamos lá, tá? O que aconteceu no teu M15? No M15 a tua linha de tendência de baixa estava aqui e de repente o preço explodiu e está todo mundo esperando uma retração para recomprar, tá bom? Basicamente, o que você vai fazer neste par em específico? Lembrando que a gente tem a nossa linha, quando existe o rompimento de uma linha de tendência de baixa, vai ter que aparecer uma linha de tendência de alta com 3 toques. Então você tem o primeiro toque aqui, eu vou esticar minha linha aqui, ó. Então para ele entrar no canal de alta, para você comprar, espera o preço talvez tocar aqui, subir um pouquinho, tá? Fazer uma retração, ok? E começar a subir. Aí qual o target que você tem? 166 pips. Caso contrário, não tem jeito, tá? Você vai fazer o que? Vai procurar
lembre-se que essas linhas aqui são os teus ranges de H1 e de H4. Ó. Então, se a média móvel de 36 e o preço passarem para de 200, para você vender aqui, olha quantos pips já caiu. Quase 200 e poucos pips. Então, é um par que, na minha opinião, eu não vou ser irresponsável de ficar tentando mostrar para vocês aonde vai a tendência dele. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Este par em específico, não que eu não tenha condição de analisar, mas eu já sei o que vão fazer com ele e o porquê que fizeram isso. Eu vou dar a seguinte dica para vocês. Esse é tipo do par que muita gente perde dinheiro ou ganha muito dinheiro porque fica tentando acertar tendência quando não tem nenhum setup claro. Tá? Se você olhar para o H1 e falar assim para mim, ó, no H1 houve uma quebra da minha linha de tendência de baixa aqui, eu vou concordar com você. Aí você vai ter que concordar comigo que, como o mercado ficou muito comprador, muito rápido, você vai ter que esperar no H1 este pullback aqui, ó. Tá? Então era isso que eu faria. Eu esperaria uma queda. Se ele não romper essa linha de tendência de alta, começar a subir, aí eu compraria sim, tá? Num time frame menor, mas eu esperaria esse pullback. Não adianta colocar a ordem de buy limit aqui, porque ele pode tocar na tua ordem de buy limit aqui e romper a tua resistência. Então não faria isso, tá? Então vamos deixar esse par em aberto. Qualquer novidade eu passo para vocês aí no grupo, tá bom? GBP NZD semanal. Acho que dá para fazer, vou tentar fazer um vídeo só, né? Um vídeo já tem gente que não vê, fala, não vou ver esse vídeo não, tá grande, não sei o que, tá. Então tá bom. Quem vê o vídeo ganha dinheiro, quem não vê vídeo faz o quê? Fica chorando, fica sendo empregado dos outros para pagar a conta. Vai lá no H1 ou no H4, perdão, linha de tendência de baixa, ó, tá bem clássica aqui, né, ó. Certo? Linha de tendência de alta. Tava nesse ponto aqui, ó, aqui, depois passou para cá, né? E o preço quebrou, tocou na tua linha de tendência de baixa, empurrou o preço, tocou na tua linha de tendência de baixa, empurrou o preço. O que eu vou fazer aqui? Ó, espera a retração. Ele está retraindo. Então eu estou marcando a minha retração aqui. Provavelmente essa retração é a linha de tendência de alta do meu H1. Tá? Não foi? Não foi. Mas é o que? É a minha retração do H4. Então você ajusta aqui, faz um pequeno ajuste e deixa lá. É a mesma linha de retração. Tá? O que eu vou procurar? Vai para o teu M15. Ó. Vou diminuir minha tela. E aí, se o preço, a média móvel de 36 está quase aqui, ó, para baixo da de 200. Se o preço e a média móvel de 36 passarem aqui para baixo e começar a te fazer um pullback, começar a te dar um ponto de venda, vai esperar romper essa linha aqui, que é a linha de retração do H4 e do H1. Procura uma venda. Você vai calcular o risco, tá? Então, se você for vender, tá mais ou menos semelhante ao par anterior, tá? Mas é calcular o risco, não arriscar muito, mas aqui tem espaço para cair, né? Ó, tem espaço tanto para tocar nesse fundo e voltar, são 127 pips que valeria a pena, com mais ou 355. Para comprar, ó, também não tá ruim, tá? Só tem que esperar romper essa linha. Então, espera romper essa linha aqui, fazer um pullback. E aí você entra comprando com o teu target de 73 pips, podendo ser mais, ok? Vamos para o próximo. CAD CHF semanal. 2 suportes, 2 resistências. Vou colocando aqui meus suportes. Depois vocês treinem marcar esses suportes aí se vocês tiverem dúvida, tá?
quietinho aqui que eu estou marcando minhas resistências, meus suportes. Nunca deixe aqui, ó, desse jeito, porque se você der o delete aqui para apagar alguma linha, você apaga essa linha aqui. Então deixa tudo fixado. Vai para o H4. H4 tá fácil. Linha de tendência de baixa estava aqui. Preço quebrou e linha de tendência de alta tá clássica. Tá joia? Ele está fazendo um pullback. Se ele fizer um pullback nessa região aqui e começar a subir, CAD CHF é o par da semana, hein? Tá? Vai para o H1. Ó, no H1, a tua linha de tendência de baixa do H1 também foi quebrada e várias vezes ele tocou na média móvel de 36 e está respeitando a linha de tendência de alta do H4. Então, o que eu faria é o seguinte. Média móvel de 200 está aqui. Média móvel de 36 e o preço já está acima da de 200. Se ele estiver no mercado comprador, ele provavelmente vai fazer um pullback aqui, tá? E aí fiquem de olho para ver se ele não vai fazer isso aqui, ó. Como ele está fazendo uma retração, eu marco essa retração como se fosse uma resistência, tá? No H1. Então eu estou esperando que ele faça uma retração. Então você marca essa linha de retração. Essa linha de retração do H1 para a gente comprar num ponto melhor. Vai para o teu M15, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ó, no teu M15 ficou mais interessante, porque tua média móvel, o preço está entre a média móvel de 200 e a de 633. Então você já sabe que você não vai fazer operação quando acontece isso. Você só vai, quando o preço está entre as médias, a gente não faz operação, tá? Espera te romper essa linha de tendência de baixo, essa retração, fazer uma pequena retração do preço, tá? Se o mercado não mudar, vamos procurar uma compra. Lembrando que ele deixou um topo, então seria interessante você fazer uma compra acima desse topo, mais ou menos aqui, ó. Em alguma região acima do topo, 0,7464, alguma coisa assim, com um target de 56 pips, podendo ser mais. E se for vender, tá? Isso aqui é do H1. Se for vender, espera quebrar o H1, fazer um pullback e aí você vai procurar a sua venda. Ok? Target 65 pips, podendo se estender para mais. Vai depender do risco que você corre. Tá joia? Por fim, o ouro. Vamos lá no ouro. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente. Desculpa, eu fui super rápido, né? Tá perto aqui de um suporte, você diminui o teu risco aqui para 0,2, 0,3% da tua conta. Ok? Só que você diminuindo o risco, se você perder, você perde 0,5. Mas também se você romper esse suporte, você vai arriscar para pegar 62, 63 pips, você vai pegar mais, 215. Em compensação, eu vou olhar aqui para o time frame maior, de maior prazo. Se ele estiver ganhando força compradora, você pode estar entrando aqui para pegar 69 pips, ele pode ir nesse target aqui, ó, tá? Joga lá no diário. Ó, ele pode sair deste range daqui, ele tem esse range aqui, ó, aqui até aqui, e várias vezes ele fez esse mesmo movimento. Dê uma olhada aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, ele pode ir, tá? Por isso que é bom olhar em time frames maiores, nada de ficar olhando em time frames menorzinhos aí, tá bom? Vamos para o ouro. O ouro está batendo numa super resistência, sim ou não? Ó, tá aqui a tua resistência do ouro, ok? Próxima resistência do ouro tá mais ou menos nessa região. Se quiser marcar mais em cima, tem gente que marca lá em cima já, tá? Mas tem uma região intermediária. Vamos colocar o suporte aqui, aqui
e aqui. Aproximadamente. Lembrando que é sempre uma região, né? Uma área. Bom, ó, dica aqui para vocês, tá? Tá vendo aqui que ele está batendo nesta resistência e em nenhum momento ele começou a perder força. Ele começou a fazer o seguinte, ó. Aqui ele fez uma linha de tendência de baixa no H4 e está batendo em cima de uma linha de tendência de alta. Se você conectar aqui, ó, tá exatamente em cima dessa linha de tendência de alta. Eu vou até diminuir aqui, ó, ajustar aqui, ó. Pronto. Quando você faz esse triângulozinho aqui no H4, tá? Dá para entender que tem aqui a tua linha de tendência de alta e de baixa. Não foi à toa que o preço bateu aqui, reagiu, bateu aqui, está em cima, e aqui reagiu aqui, aqui e aqui. Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta. E uma resistência do teu semanal. Vamos ficar de olho aqui no H1. Vai para o H1, ó, a tua mesma linha de tendência de baixa do H4 é do H1. 1, 2, 3, está aqui. Tua mesma linha de tendência de alta do H1 e do H4 está aqui. Então, o que a gente tem aqui? Minha opinião, vai no M15, tá bem legal de prestar atenção neste ouro aí, tá? Depois não ganha dinheiro porque não presta atenção nos meus vídeos, tá? Estamos no M15, média móvel de 36 abaixo de 200 e o preço também, mas aqui a gente tem uma super resistência na realidade lá do semanal. Então espera quebrar essa resistência, né? Perder, quebrar não, rompe, né? Você perde, né? O suporte, perdão, falei besteira, que é resistência lá do semanal. Espera perder, romper esse suporte aqui, né? Nós já falamos sobre isso de quebrou o suporte. Não, toma cuidado, né? O suporte é o nosso chão, a gente perde o chão, né? A gente não quer, a não ser se você der uma cacetada com uma marreta e você quebra o chão, tá bom? Mas essa é a minha opinião, tá? Também é relevante. Tem gente que fala que quebra aí o suporte. Eu prefiro achar que não, né? Meu conceito é que você perde o suporte, né? Você perde o chão, tá? Mas se você falar, ó, quebrou o suporte, sem problema, não vou ficar chateado com você não, tá bom? Ninguém precisa ser radical com algumas coisas. Tem alguns termos que não dá que a gente precisa ser radical, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, eu vou fazer uma operação de scalping, perfeito, nota 10 para você. Quando você vai falar assim para mim, eu vou fazer uma operação de scalper, aí eu te dou nota 0, tá? Scalper é o operador. Muita atenção no ouro, porque se acontecer dele, aqui é uma resistência do semanal, aí ele vai, quebra, transforma essa resistência, perde, né? Ele vai virar um suporte, vai perder, transforma essa resistência num suporte, transforma esse suporte numa resistência, tá? Vem aqui e começa a cair. Se ele perder força, o target do ouro é um target bom, hein? Ó, 323,25 onças. Agora, cuidado. Vou falar cuidado por quê, né? Ele fez um movimento muito forte de alta, tá? Deixa eu olhar ali aqui no semanal, eu gosto do semanal. No semanal, tá vendo nesse ponto aqui, nessa resistência do semanal, ele costuma dar uma reagida, voltar um pouco, ok? Mas e se na semana que vem ele entrar no canal de alta e for lá em cima? Tudo bem, você vai estar preparado para isso também, né? Pelo M15, ó. Se eu preparei você para vender, eu vou preparar você para comprar também, tá? Então, como é que você vai fazer para comprar no M15? Ó, tá vendo que ele está bem lateralizado dentro dessa região? É simples assim, ó. Espera ele romper, quebrar essa resistência aqui, fazer um pullback e aí você entra fazendo a tua compra, tá bom? Qual o teu target? Target do semanal, ó. Pam, 173 onças, né? Pips que o pessoal fala, onças, não tem problema não. Tá joia? Então não vamos ser tão radical contra isso aqui não. Suporte, normalmente suporte a gente não quebra o suporte, a gente perde o suporte, rompe o suporte, né? Então funciona assim, tá joia? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre no site. O site é www.setup123fx.com.
setup123fx.com, tá? Dúvidas, atendendo a pedidos aí, eu transformei aí tem um curso para Master, para ser profissional, e tem os cursos em módulos, tá? Eu acho que facilitou para muita gente, tá ok? Grande abraço para vocês, obrigado aí por prestigiarem as nossas análises e excelente começo de semana. Tomara que essa semana aí vocês façam muitos pips. Abração, gente. Aqui é o trader Alexandre Viana do canal Setup123fx. Lembrando que o e-mail do canal é setup123forex@gmail.com, que também é o do Skype. De novo, setup123forex@gmail.com. Esse é o e-mail e o Skype para entrar em contato. Se for entrar pelo site, tem lá o co@setup123fx.com. Todos os e-mails cairão ali na minha caixa postal. Abraço a todos, até a próxima.